Salve, salve, pessoal! Muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um evento aqui da Web Security, aonde nós vamos hoje estar falando sobre a importância da equipe multidisciplinar num evento, num processo de adequação à LGPD, né? Então, eu convidei alguns amigos meus aqui, um time de feras aqui, para poder estar vindo aqui, bater um papo comigo, conosco, nós trocarmos informações e alimentar vocês com mais um pouquinho aí de experiência em relação aos projetos de adequações, né? Bom, pessoal, meu nome é Jorge Luiz, ainda para quem não me conhece, tá? Eu tenho uma empresa de consultoria, sou o CEO da Web Security, tá? Onde nós trabalhamos com consultorias de LGPD e serviço de segurança da informação. Eu sou membro do Comitê de Segurança da NPPD, já sou DPO, ISO, auditor interno da ISO 27001, instrutor do portal do treinamento, e nós estamos aí nessa caminhada de aprender a fazer um projeto de adequação LGPD, né? E hoje é um motivo de muito orgulho para mim, porque eu tenho uma convidada aqui especial. Ela participou do meu primeiro webinar aqui, quando eu fiz o meu primeiro webinar de hotelaria, e ela vai participar hoje conosco do primeiro evento dela ao vivo aqui junto com a gente, tá? O nome dela é Tatiana Coutinho, advogada, gente boa pra caramba, com um projeto aí de mentoria preta que vai bombar na internet, ao qual eu faço parte. Então, sem mais delongas, eu vou trazê-la aqui para a sala para que ela possa se apresentar. Seja muito boa noite, Tatiana. Seja bem-vinda aqui ao nosso webinar de hoje. Olá, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Ótimo, muito prazer estar com você aqui, Jorge. Eu digo que, muito além do estudo, a gente tem que fazer boas conexões, porque eu sou advogada há 8 anos, mas eu estou aí há 2 anos mergulhada, submersa nos estudos da LGPD. E esse ano de 2020, 2021, nessa transição de ano, foi um ano muito especial, que eu conheci muitas pessoas, fiz muitas conexões, e para quem não sabe, o Jorge foi o meu primeiro evento. Foi o primeiro evento dele, o meu primeiro evento, e foi muito importante para mim, para a minha carreira, participar de um evento relevante, de um tema de LGPD, projeto de adequação para hotelaria, que é um tema que ele conhece bem, esmiuça bastante. E eu passei aquela temporada ali com ele estudando e vendo como que funcionava, e hoje ele me deu essa oportunidade de estar aqui aproveitando a audiência dele. Eu assisto todos os webinários do Jorge, todos os dias, e para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Hoje eu trabalho como advogado especialista em direito digital. Eu fiz uma transição de carreira muito bem sucedida, e graças a essas conexões e essas oportunidades que vão se abrindo. Sou cofundadora do Mentoria Preta, que é um projeto que visa aí, não popularizar, mas dar acesso a advogados negros, pardos, indígenas e brancos também, porque o Procura foi muito forte, para poder ajudar, orientar as pessoas a chegar num ponto ou de transição de carreira ou de começo no direito digital e na LGPD. Eu sou um case de sucesso, saí do zero e hoje trabalho no escritório de referência, e minhas congratulações ao Jorge, que fez parte dessa minha caminhada, dessa minha história. Eu agradeço demais a menção, né? E gostaria de dizer que eu também me ofereci para ser um mentor nesse projeto aí, ao qual, quando eu soube, eu falei, caraca, eu quero participar também, e vamos juntos, gente. Então, Tatiana, é um prazer enorme ter você aqui conosco aqui, daqui a pouco a gente volta a se falar. Agora eu vou convidar aqui o meu amigo Henrique Palma,
que é DPO, um cara gente fina pra caramba, que me deve um almoço lá em São Paulo. Ele fica marcando, mas nunca vai. Pessoal, ele está montando a empresa dele aí de tecnologia, Palma Tecnologia, tá? Então, uma pessoa muito do bem. Hoje eu só convidei pessoas aqui top para estar aqui com a gente, conversando um pouquinho. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Henrique. Uma boa noite para você. Boa noite, Jorge. Primeiramente, aí, muito obrigado pelo convite. E estamos aí nessa jornada da LGPD, que vai ter muito trabalho para as pequenas, para as médias, para as grandes empresas. Também estou com o desafio de montar minha empresa, a Palma Tecnologia. Atualmente, hoje, sou DPO da Ferreira Advogados, que é um escritório situado na cidade de Bragança Paulista, que presta vários tipos de serviços jurídicos, além também de adequação à LGPD para as empresas. Então, hoje tenho feito aí todo esse trabalho. Muito obrigado pela sua presença, Henrique. E agora, para poder aqui nós fecharmos o nosso quarteto mágico aqui, o meu parceiro, amigo de jornada. Esse daí é figurinha carimbada em quase todos os meus eventos. Falou de Jorge, o meu amigo, eu já vou chegar trazendo ele, porque ele é muito bacana, esse cara aqui. Seja muito bem-vindo, Daniel Carnaúba. Uma boa noite para você. Boa noite, Jorge. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Henrique. E boa noite a todos aí que estão nos assistindo e que também vão nos assistir aí no futuro, né? Então, obrigado, Jorge, mais uma vez. É uma honra aí sempre poder participar dos eventos que você organiza, né? Compartilhar um pouquinho das informações e também aprender um pouquinho com cada um aí. Acho que a gente vê o crescimento das pessoas, né? Eu lembro da Tatiana aí, dos seus eventos, do Henrique também. A gente vai fazendo eventos e cada vez que a gente vai fazendo os eventos, os nomes eles vão aparecendo nos chats, né? E por mais que as pessoas às vezes não lembram, né? A gente guarda, né? E eu vou contar uma história rapidinho para vocês que é bem interessante, né? Esses dias aí, eu sempre respondo no LinkedIn as pessoas, no WhatsApp, eu nunca deixo de responder, né? E aí, uma das pessoas, eu pedi o telefone do WhatsApp. Eu falei assim, tava tanta mensagem no LinkedIn que eu falei assim, faz o seguinte, me passa seu WhatsApp aí que é mais fácil a gente conversar. E a pessoa escreveu assim, nossa, eu nunca imaginei que o Daniel Carnaúba ia me pedir o meu WhatsApp. Olha que honra. Aí eu falei, caramba, bicho, acho que eu tô ficando importante. Mas, né, Jorge, bem-vindo, obrigado aí e bora lá, vamos lá, vai mandando ver aí, Jorge, vai pilotando aí. Pessoal, antes de nós adentrarmos o nosso tema de hoje, eu preciso fazer aqui uma menção de pelo menos 2 minutos do que foi o nosso evento LGPD Inclusiva na segunda-feira passada. Hoje eu tive uma reunião com o Daniel mais cedo, que nós estamos tocando um outro projeto, e eu falei para ele assim, eu ainda estou em êxtase do que a gente fez na segunda-feira. Pessoal, para quem não pôde participar ao vivo com a gente, eu coloquei lá o link do meu canal do YouTube aí, procura lá, LGPD Inclusiva, que foi um evento para fazer história que nós fizemos aqui na segunda-feira, onde nós falamos da LGPD com viés das pessoas com deficiência. Assim, foi uma ação muito bacana, muito prazerosa de fazer, muito estressante de fazer, mas no final nós conseguimos entregar um bom resultado, os feedbacks foram os melhores possíveis, onde falaram que nós superamos as expectativas. Então, assim, vocês têm que ir lá, tá? Dar uma olhada lá no nosso canal. Dia 16 de março o nosso próximo evento da LGPD Inclusivo, nosso segundo encontro. Então, quem quiser depois saber mais informações, pode me chamar lá no LinkedIn ou no Instagram, o Daniel Carnaúba também, que nós vamos dar mais informações sobre esse evento. Bom,
Equipe multidisciplinar é o nosso tema de hoje. Muitas pessoas falam assim, por que você não faz um evento sozinho se você tem conhecimento de causa? Porque eu não consigo fazer nada sozinho. Então, por isso, hoje, nós estamos aqui para que nós possamos falar das nossas experiências, de que ninguém consegue fazer nada sozinho. Se for fazer alguma coisa sozinho, vai fazer alguma coisa de qualquer maneira. Vai fazer alguma coisa ruim. O projeto de adequação que é regido, vamos falar assim, sozinho, ele está fadado ao fracasso. Então, hoje nós vamos dar um destaque aqui para a equipe multidisciplinar, ao qual é uma parte importantíssima desse projeto de adequação. Então, eu vou olhar minha colinha aqui e vou fazer a minha primeira pergunta para o meu amigo Daniel Carnaúba. Eu gostaria que você falasse qual a importância da conscientização do P ao P, do porteiro ao presidente. Legal, Jorge. Então, eu sempre, quando eu vou dar algum treinamento ou vou fazer um programa de implementação, a parte de conscientização é o essencial, né? Então, veja, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização. E você precisa entender o que você precisa fazer e, principalmente, o que a lei tá pedindo. Porque a lei, ela só diz lá o que tem que fazer. Tem lá os 65 artigos, mas ela não diz como. Então, se você não conscientizar, ou seja, se você não entender exatamente o que precisa fazer, o seu trabalho vai ficar muito mais difícil e muito mais complexo. E quando a gente está falando do porteiro ao presidente, é importante ter essa abrangência, ter essa visibilidade. O porteiro ele tem a mesma importância, quando a gente está falando de privacidade de dados, do que o presidente. É a mesma, o canal de entrada é ali. É ali que ele vai fazer a solicitação dos dados do visitante, por exemplo, do fornecedor, do prestador de serviço, é ele que vai liberar. E quando a gente está falando da tiazinha do café, toda empresa tem uma tiazinha de café. Ou algumas até agora tem tiozinho do café. Né? Já evoluiu agora, os direitos estão iguais agora. Então, olha só. E aí, você conscientizou a tiazinha do café, o tiozinho do café, esse profissional, né, que carinhosamente a gente chama de tiozinho, de tiazinha, mas você conscientizou? No programa de implementação que eu adotei na Latine, né, e recomendo a outros também, precisa sim a responsável pela limpeza, a responsável pela copa, fazer o treinamento de implementação, um treinamento de adequação, o treinamento de conscientização, qualquer treinamento que você vai fazer, coloca ela lá. Ela precisa entender. Por quê? Porque, primeiro, ela vai ter acesso a dados pessoais e ela também é uma grande vendedora sua. Se você está pensando em criar uma empresa, o Palma, por exemplo, né, a Palma Tecnologia, quando ele for contratar a colaboradora que vai fazer a parte da limpeza, ele mesmo pode já selecionar uma colaboradora que já tem esse diferencial, que já fez esse treinamento. E aí, quando ela for vender isso, a imagem dela para outras empresas, ela também vai falar. Ela vai falar, olha, na minha empresa tem isso, na Palma Tecnologia tem essa cultura, tem essa valorização, a valorização do profissional, né? Direitos iguais, todo mundo, assim como nós fizemos um evento, né, e estamos fazendo aquele trabalho de LGPD inclusiva. Então não olha só o presidente, é óbvio que quando a gente está falando de conscientização, você precisa ter módulos apartados. Conscientização de um CEO importante assim igual o Jorge tem que ser em 30 minutos, porque ele não tem tempo.
né? É rápido. Então você tem que ter uma linguagem, a sua comunicação ela tem que ser assertiva, diretiva e assertiva, com a alta administração. Quando você vai nos gestores, aí você já pode colocar aí 1 hora, né? 1 hora e meia, que aí eu já tenho um pouco mais de tempo. E quando você vai falar com os colaboradores, a abordagem também é diferente. Porque olha só, você vai dar um treinamento, um trabalho de conscientização para um colaborador. Aí você vai falar para ele que tem todos os controles, tem tudo isso, e você vai dizer para ele que tem as multas, tem as sanções. E você vai dizer para ele que ele tem alguns direitos. O cara só vai prestar atenção nos direitos dele. Né? E aí a Tatiana daqui a pouco vai falar sobre ações trabalhistas e como que o colaborador vai ficar pensando, isso aqui eu posso ganhar dinheiro, ó. Porque o Daniel falou que tem que ter controle, tem que ter consentimento, tem que autorizar, que não tem nada. Ah, olha, a hora que eu sair daqui já vai dar uma graninha boa. Entendeu? Então, veja como você tem que olhar o trabalho de conscientização, tem que ter uma visão 360. Escolham profissionais multidisciplinares, montem comitês específicos para isso, né? Escolham DPO com rigor, tá? Com rigor, que seja um DPO que seja comunicativo, que tenha uma relação, que se alguém gritar com ele, ele não vai gritar com a pessoa, né? Tudo isso. Certo, meu amigo Jorge? Beleza pura, meu camarada. Muito obrigado pela sua explicação, né? Antes da gente passar para a próxima pergunta, só queria fazer um adendo e vou deixar a Tatiana e o Henrique, se eles quiserem, comentar também. Por que nós começamos esse evento falando sobre treinar as pessoas? Porque a equipe multidisciplinar é feita por pessoas. Mesmo que nós viemos de fora, o advogado ou o DPO, para fazer esse primeiro processo, mas o RH e os outros departamentos da empresa são feitos por pessoas. E para poder eles se envolverem dentro do projeto de adequação, eles precisam saber do que está sendo falado. Você não pode pegar a pessoa lá, para quem entende de programação, sempre trabalhou com VB, Visual Basic, ou VB, com VB Script, e agora vai entrar com Java. Ou uma outra linguagem de programação. A pessoa não vai saber o que vai ter que fazer. Embora tenha lógica, mas ela não vai saber o que tem que fazer. Então, a conscientização e o treinamento, ela serve para isso, para poder dar um norte, mostrar para as pessoas, só é assim que a gente vai fazer, é assim que agora a empresa vai ter que se comportar. Não é isso, Henrique? Tatiana, vocês querem complementar? Claro, com certeza. Um dos principais passos do projeto de adequação, ao meu ver, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, obrigada, ali a parte de mapeamento de dados, aquela parte inicial do assessment. Então, o que acaba acontecendo? Você vai precisar ali reunir um representante de cada departamento para você poder iniciar as suas entrevistas, para você dar o pontapé inicial no projeto de adequação. Como que você vai fazer uma entrevista com um colaborador que não sabe nem do que se trata? O que são dados pessoais? O que é isso? O que é pessoa natural? O que é dado sensível? O que é tratamento de dados? Cheira, come, fala, anda, o que veste, onde vive? A gente precisa treinar as pessoas, porque as pessoas não conhecem a nossa linguagem. E trazer essa instrução revestida de uma linguagem clara e acessível para que possa chegar do pé ao pé. Então, você tem que ter ali uma politropia de falar com o porteiro ao presidente, de forma prática e assertiva na linguagem da pessoa, para que você consiga ali desenvolver, verificar, conhecer e mapear os dados que são tratados naquela corporação. Então, para além do projeto de adequação, a gente tem que, como operador do direito, do sistema da informação, como aí o líder de projetos, precisa ter esse feeling de conseguir tirar daquele colaborador
as informações que precisa para mapear. E, num segundo momento, munir o operador, que também em outro processo é titular de dados, dos seus direitos. Eu penso que essa é o escopo, a importância dos treinamentos. Amigo Henrique? Jorge, eu penso também assim que a importância do treinamento ela tem que ser muito clara e objetiva para os colaboradores, porque nós vamos nos deparar com pessoas que não têm conhecimento nem do que é tecnologia, e muito menos informática. A moça da limpeza, muitas das vezes, nem terminou o ensino médio, e nem fez faculdade, e nem fez também o ensino primário. Então, é um grande desafio para quem vai executar a conscientização, que possa ter uma linguagem, tanto, claro, jurídica, que é por o lado jurídico, que a Tatiana mencionou, e tanto por o lado técnico, mas saber também falar com uma linguagem que as pessoas entendam, né, os colaboradores. E também a questão com relação ao mapeamento, pode-se mencionar também que o mapeamento é importante para onde o dado está chegando e para onde o dado está terminando ou sendo descartado. Então, o mapeamento de dados, eu sempre costumo falar isso para os clientes, para as pessoas que estão se adequando à LGPD, que o mapeamento de dados, depois da conscientização, é o processo mais importante e mais rigoroso que tem que ser feito. Porque se não for feito o mapeamento de dados de maneira correta, clara e objetiva, os outros processos para a questão de poder estar colocando os controles em execução na empresa, depois fazendo uma auditoria, fica muito mais complicado e complexo. Eu queria fazer um adendo à sua fala, quando você fala que a gente tem que fazer o treinamento e que a gente tem que ter uma linguagem clara, né? A doutora Tatiana também falou isso, né? Nós, DPOs, nós não somos o rei e nem o super-homem. Então, muitas das vezes, algumas pessoas, por estarem empossadas de uma certificação, ao invés dela chegar e tentar conquistar a equipe que vai trabalhar com ela quer chegar lá achando que ela está por cima da carne seca, que ela é assim, que ela é assada, porque ela tem certificação disso e tem certificação daquilo, e ela começa, às vezes, a maltratar as pessoas. Muito bem dito pelo meu amigo Daniel Carnaúba, um DPO ele tem que gostar de pessoas. Ele tem que gostar de pessoas. Ele tem que ser uma pessoa para liderar, ajudar a liderar um projeto de adequação e não ser um chefe de ficar mandando. Você, às vezes, sendo pessoas boas com as outras, você já tem problema de relacionamento. Você imagina se você não é funcionário da empresa, você vai apenas fazer o projeto de adequação e você vai chegar lá e você vai chegar com um rompante, com uma fala agressiva com as pessoas, o seu projeto tende a ser um fracasso, porque você precisa das pessoas junto contigo. Novamente, eu estou aqui com a Tatiana e com o Henrique. Se eu começar a falar aqui com ele de qualquer maneira, eles... eu não vou ficar aqui sendo humilhado. Eu vou fechar aqui a minha participação e vou embora. E, assim, os profissionais, nós precisamos estar muito cientes e perceptíveis a isso, né? As pessoas pensam diferente, as pessoas, às vezes, chega a ser diferente, pensamos diferente, agimos diferente. Então, assim, nós não podemos achar, porque eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduação, que eu tenho isso, aquilo, que eu sou melhor do que os outros. Eu gostei muito do que o Henrique falou, nós temos pessoas nas empresas que não terminaram o fundamental, mas elas são tão importantes para essas engrenagens do que o CEO, do que um gestor, do que um diretor, do que o presidente, porque se o pessoal que faz a limpeza, ou o porteiro, ou o vigia, eles cruzarem os braços, como é que a empresa vai funcionar?
Imagina uma repartição pública, igual o Detran aqui no Rio de Janeiro, que eles estão fazendo greve. Se ninguém fizer as coisas, vira um caos. Nós precisamos estar atentos a isso, tá, pessoal? Então, Daniel, você quer falar mais alguma coisa ou posso partir para a próxima? Acrescentando também, eu traria a questão do conflito de egos. Conflito de ego no processo de implementação de LGPD nas empresas é desafiador, viu? Porque vocês vão encontrar vários profissionais, profissionais que têm um conhecimento, talvez não saibam expressar, e aqueles que não têm conhecimento e sabem expressar, né? Você tem de tudo. Então eu vejo durante os eventos que eu faço, né, as reuniões que eu tenho feito, eu sempre começo com 2 perguntinhas. Primeiro é assim, já entra em algumas técnicas de coaching aí, que eu aprendi durante a minha carreira aí. Primeiro é assim, de 0 a 10, que nota que você dá para o seu conhecimento sobre fundamentos de LGPD? Né? Aí tem aquelas pessoas que dão 3, tem pessoas que dão 2, tem aquelas pessoas que chegam a dar 9 ou 10. Tá? Não, eu já sei tudo, dá 10. Legal? Aí a segunda pergunta que eu faço, no processo de implementação de LGPD, como é que você se sente preparado de 0 a 10 para fazer? Aí a pessoa tem aqueles também que já dizem que, não, eu já sei o que tem que fazer, tá, já sei tudo. Tem aqueles que falam que não sabe nada. Ali você já avaliou, tá? Você já fez uma avaliação inicial de qual vai ser o seu grau de dificuldade. E pesquisem e vejam. Vai ter conflito de interesse. Um bom DPO é um bom ouvidor, ou seja, escuta mais e fala menos, porque vai começar a trazer todos os tipos de problemas, vai achar que o DPO vai resolver o problema da empresa todo. O fulano não gosta de mim, ele não me ajuda, ele vai complicar, ele vai passar as informações erradas, com esse cara eu não trabalho, vai aparecer tudo isso daí. Então, você vai ter que ter um joguinho de cintura aí para você conseguir tratar do POP. É verdade. Amigo Henrique, eu tenho aqui uma pergunta para você, tá? Por que, de tudo que nós já comentamos aqui, por que nós não devemos assumir um projeto de adequação sozinho? O que deve conter dentro de um projeto de adequação? Nós estamos falando da parte humana da equipe multidisciplinar. Por que a gente não pode adotar essa prática? Bem, é muito importante que tenha uma equipe multidisciplinar, porque uma empresa vai envolver várias áreas. Vai envolver áreas de RH, financeiro, muitas das vezes também área de controladoria, TI, processos. Então, são muitas áreas que muitas das vezes o DPO, sozinho, ele não vai ter competência. E também vou voltar a dizer também que, também no consenso de todos, tem que ter sempre a humildade e reconhecer que o DPO, ele não vai fazer tudo sozinho, de diversas áreas, e que ele vai fazer uma parte do processo, que ele vai depender de um corpo jurídico, ele vai ter que depender de um corpo também técnico do lado dele, porque muitas das vezes tem muitos controles que só ele não vai conseguir implantar. Então, com relação a isso, precisa ter muita humildade, empatia e saber lidar também com conflitos que vão estar havendo ao longo do projeto de adequação. Tatiana, quer complementar? Sim, eu sempre quero complementar. Você sabe que mulher precisa falar, né? Se expressar, tem que gastar minhas 6.000 palavras do dia, ainda não gastei, então a gente sempre quer complementar. Perfeita a abordagem do Henrique, e ainda mais, né? Assim, numa visão do lado de cá, gente, porque eu não sou de PO, tá? Botei só meu nome, Tatiana Coutinho, não sou de PO, eu trabalho com a hands-on, fazendo a adequação em si.
Então, nós temos aqui na mesa vários lados, né? E do lado de cá, do hands-on do projeto de adequação, essa multidisciplinariedade, quase que não sai, mas saiu, é importante por quê? Porque, gente, vamos ser sinceros, cada um precisa atuar dentro do que você já tem de especialidade. Primeiro a gente amplia e depois a gente foca. Então, você estuda o máximo que você puder, escolhe a área que você se identificou mais e que você tem os seus talentos naturais e suas experiências e foca. Então, o que eu vejo muito por aí hoje é a falta de foco. Qual a área dentro do projeto de adequação que você quer desenvolver? Que você desenvolve melhor as suas atribuições? É na parte de assessment, gap analysis, então você vai ficar aqui. É na parte de parecer, é na parte de contratos, é na parte da implementação do projeto em si, é na parte do DPO, que para mim é uma parte mais gerencial, né, do projeto. Então, você precisa se estudar. Primeira coisa que você precisa estudar, porque tem muita gente que era quase médico até ontem e hoje quer ser especialista. Então, você tem que estudar. Depois que você estudar, você precisa escolher. Depois que você escolher, aí você fica ali, submerso dentro do que você escolheu. Porque você imagina, Jorge é da parte de segurança. Vem cá, Jorge, senta aqui. Qual que é a melhor base legal? Não é razoável. Deixa a base legal para o advogado trabalhar, que ele já está mais acostumado com isso. E deixa o Jorge com a parte de segurança, que ele já está acostumado com isso. Então, eu acho que não vai trazer conflito nem de interesses, nem econômicos, e quem vai ganhar com tudo isso é o cliente, porque ele vai ter o melhor de cada profissional dentro do projeto de adequação. Essa é a minha visão. Daniel? Não, acho que foi muito bem complementado aí, né, com a Tatiana, Jorge. Resume-se assim, ó, precisa ter uma equipe multidisciplinar. Ponto. E exemplo, olha só, nós, né? Cada um aqui, nesses quadradinhos aqui, ó, cada um de nós tem uma competência que mais se sobressai. Legal? Então, um complementa o outro. E vejam, a gente precisa, ok? A gente precisa se adequar e a nossa comunicação, ela precisa atingir todos os públicos. Lembra quando eu desliguei a minha câmera e continuei falando no evento? Isso significa que pode ter pessoas que estão me vendo exatamente como vocês estão me vendo agora. Não imaginam, não sabem que o Daniel é uma pessoa de 1,79 m, de 78 quilos, cabelos baixos, olhos castanhos, a pessoa não sabe. E aí, quando você vai transmitir a mensagem da implementação dos fundamentos de LGPD, você precisa ter uma comunicação 360, precisa estar com os seus sensores todos ativos, tudo. Isso aí, eu insisto bastante quando alguns amigos meus pedem uma mentoria, ou até mesmo quando não pedem também, né? eu falo para ele assim, filho, você precisa praticar. O que eu faço agora? Pratica, pratica, pratica. Meu, tirar a certificação de PO é difícil? É. Mas o que é mais difícil? Praticar. Se você não praticar, não adianta. Não vai conseguir. Então vai lá, pega lá. Mas por onde eu começo, Daniel? Começa no seu condomínio, na sua igreja, na borracharia, na ONG, na creche. Começa em algum lugar. De graça todo mundo quer. É verdade. Entendeu? Tá cheio de graça. De graça vai lotar de gente. Então aproveita, é assim que você pega a experiência.
Vamos lá, Jorge. Esse Daniel Carnaúba, gente, olha, vocês estão nos assistindo aí ao vivo, vocês vão nos assistir no futuro. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei em alguns eventos. Tenham pessoas boas junto com vocês. É muito importante. Hoje, mais cedo, na reunião também, a gente estava falando isso. Nós precisamos de pessoas que, assim, eu vou fazer e eu vou fazer. Não pessoas assim, eu vou fazer e daqui a pouco, tá difícil e eu não vou conseguir. Então, assim, nas parcerias que vocês forem montar para os projetos de adequações, as equipes multidisciplinares que vocês forem montar para o projeto de adequações, saibam realmente quem são as pessoas que você pode ter do seu lado. O Daniel é um cara, Jorge? Exatamente. O Daniel é um cara que eu assino embaixo. É um cara que, muitas vezes, ele entra nas salas, eu entro nas salas, a gente não sabe nem o que a gente vai falar, mas a gente entra porque é confiança. Né, Jorge, é o que eu falo, né, Jorge? Assim, ó, se você for para um cassino em Las Vegas e você tirar uma foto de você, cara, você pode ser a pessoa mais horrorosa do mundo, você vai ficar bonito ali. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se juntar de gente boa, certo? De gente de qualidade, gente que faz... É assim, ó, se a Tatiana e o Henrique não tivessem uma qualidade, você acha que eles estariam aqui com a gente? Não. Não estaria, não. Porque, sabe por quê? Não estaria? Eles não estariam porque eles não teriam vontade, eles não teriam coragem de vir aqui e de falar, porque parece que é fácil, mas não é. Porque aqui pode aparecer qualquer tipo de pergunta. Eu faço eventos aí de amigos, que os amigos às vezes me botam em furada, né, Jorge? Os caras perguntam os negócios, eu falei, pô, mas você é meu amigo ou não é, né, cara? Pergunta esse negócio ao vivo, filho. Então, pessoal, só para fazer mais um elogio ao Daniel, se vocês estiverem precisando aí de pessoas de mentoria, estiverem precisando aí de uma ajuda para se recolocar no mercado de trabalho, Daniel Carnaúba é o cara que pode ajudar vocês, tá? Assim, nós precisamos elevar, vamos falar assim, as pessoas que fazem diferença. Vocês estão aqui junto conosco porque vocês fazem a diferença na área de vocês. O Daniel, ele é uma pessoa muito boa, mas ele não divide a tela com qualquer pessoa, não, tá? Nós somos críticos. Nós somos críticos para poder... Olha que responsabilidade. É verdade. Então, nós estamos chegando no nível de maturidade de eventos que, assim, a gente não faz mais qualquer evento. E nós queremos fazer eventos bons, porque, como a gente estava conversando lá no backstage, lá no off, tem muita gente fazendo evento, porque é legal, vai ficar lá no YouTube, vai ficar lá, assim, mas a gente não quer fama, nós queremos transmitir conhecimento. Agora eu vou dirigir uma palavra aqui, a pergunta para a minha amiga Tatiana, depois de tudo que nós falamos. Estou olhando a minha cola aqui, tá, pessoal? Falamos de processo, de tecnologia e de equipe multidisciplinar. Na sua visão, por que essa equipe é tão importante no processo de adequação? Eu dei até um spoiler, né? Na minha fala aí, na complementação do Henrique, porque eu sempre tive essa visão, mesmo desde lá do primeiro evento do Jorge, que eu gosto muito de colocar isso em pauta, que ele me abriu a oportunidade de participar, eu sempre tive essa ideia. Então, a minha ideia era estudar de 6 da manhã até as 22 horas da noite, fazendo pausas pequenas para alimentação e água. Então, a pessoa vivia praticamente de LGPD, SI e processos e projetos. Por quê? Na minha mentalidade, Daniel já está até rindo. Na minha mentalidade de lifelong learning aí, o que acontece? Primeiro a gente amplia, depois a gente especifica. Eu penso que a gente tem que estar na mesma página. Sempre. Nem sempre, porque nós somos perfeitos.
Mas se você puder, eu penso que o projeto de adequação, ele é movido por 2 palavras, que para mim são essenciais: estudo e colaboração. Então, para que você possa ter sucesso nos seus projetos, você precisa atuar de forma colaborativa. Não existe esse e pega. Não existe isso. Em outras profissões pode até existir, mas na nossa não. Por quê? Eu vou desempenhar essa etapa, mas se eu tiver dúvida na etapa do Daniel, eu vou falar: Daniel, aqui, me explica aqui. O que eu posso melhorar aqui na minha etapa? Tatiana, essa não é a sua especialização, mas como titular de dados, qual seria a sua experiência, sua expectativa, sua legítima expectativa aqui nesse fluxo de dados? Então, a gente tem muita troca. O conhecimento, a educação, os projetos, os processos, as conexões, elas estão aí para isso. Para você, nessa troca colaborativa, fazer esse intercâmbio com seus pares dentro do processo e do projeto de adequação, para você entregar, para você fazer as suas entregas de melhor forma possível. Então, é essencial que você tenha um bom relacionamento com seus pares. A gente não está falando de amizade, de pacto de sangue. A gente está falando de inteligência emocional, de maturidade corporativa. A gente está falando de entregáveis para o cliente. Você gostaria de entregar para o seu cliente qualquer projeto? Hoje é um projeto, mas amanhã vai ser um programa. E como que esse programa vai ser bem desenvolvido se você, no projeto, não conseguiu fazer essa interação entre as áreas e as etapas? Então, para mim, é essencial a forma de trabalho colaborativa. Fique à vontade para estudar o que você quiser e precisar. Contudo, para estar apenas na mesma página com os seus pares. Se especialize em uma área e siga feliz e faça bastante sucesso. Essa é a minha visão. Perfeito. Quer complementar aí, Daniel, um pouquinho depois o Henrique fala e eu também? Deixa o Henrique falar primeiro, depois eu já entro. Para mim, assim, muito importante as colocações da Tatiana, mas eu penso assim que hoje o que o DPO precisa ter de competência dentro de uma empresa é a questão da inteligência emocional e da humildade. E eu vou bater nessa tecla até o final, porque o trabalho do DPO com a equipe multidisciplinar não é um processo tão fácil, não é um processo de um dia, de 2, de um mês, é de praticamente 2 anos que costuma terminar um projeto de adequação para uma grande empresa, para uma pequena, bem menos. Então, a gente tem que ter isso em mente e ter a colaboração não só da equipe multidisciplinar, mas sim dos colaboradores da empresa, da alta gestão, ter uma confiança, porque senão o projeto ele não vai terminar e vai ficar pela metade. E complementando, Henrique, quando você vai iniciar o seu processo, né, você precisa deixar claro quais são as regras. Tá? Sempre que você vai fazer um projeto, você precisa deixar claro quais são as regras, combinar e alinhar as expectativas. Porque se você não fizer esse alinhamento das expectativas, você não vai conseguir chegar no resultado que a empresa precisa. E se você não chegar no resultado que a empresa precisa, quem vai ser prejudicado é o titular dos dados, né, como um todo. E aí, quando eu falo titular de dados, é todos, né, ou seja, colaborador, prestador de serviço, cliente, fornecedor, todo mundo. Então, a importância que a gente sempre traz é assim, quando a gente fala de resiliência, o quanto você é resiliente quando você se sente pressionado diante de uma dificuldade.
Como é que você reage a isso? Como é que você sai da sua zona de conforto, né? E depois você volta para a zona de conforto de novo. Se você não tiver preparado para isso, fica difícil. Então, eu também comento bastante sobre você ter o seu PPT. E quando é você ter o seu PPT, não significa você ter uma apresentação no PowerPoint. É você ter o seguinte, na sua cabeça, que você vai precisar rever processos, entender de processos, você vai precisar ter relacionamento e entender de pessoas, o segundo P, e o terceiro T é de tecnologia. Tecnologia. Como que a tecnologia vai ajudar você a crescer junto à equipe toda, levar essa equipe junto com você? Porque a tecnologia tem de tudo que você pode imaginar hoje, tem. Se você pensa assim, isso aqui não tem, é porque você não procurou direito. Porque tem, tá certo? Pode ter certeza que tem. Ó, hoje eu fiz uma reunião com um cliente que ele tinha uma necessidade, que era o seguinte, controle de ponto, tá? Controle de ponto remoto e controle de jornada e controle de acesso. Como é que você controla o seu funcionário tá fazendo a atividade da empresa ou não? Se ele está trabalhando, quantas horas ele está trabalhando? Aí a pessoa fala assim, é impossível. Aí um cliente me chamou, né? Porque eles falam assim, se o Daniel não souber, ele sabe quem sabe. Aí ele me procurou, né? Vai se tem isso. E como é que isso está relacionado à LGPD? O que tem a ver isso com a LGPD? Como é que você faz o controle dos dados? Então, se você for ver, tem tudo a ver, porque, cara, você vai controlar a estação de trabalho do colaborador. Que horário que ele entra, quanto tempo ele ficou, o que ele ficou navegando, dá para saber. A gente tem casos aí que o cara ficou 4 horas no YouTube. 4 horas. Sabe fazendo o quê? Assistindo um filme. E aí, ele tem um SAP lá, nele, sistema, que ele tinha que estar preenchendo. Ficou 20 minutos. Então, olha só. Então, tem tudo, a tecnologia, ela te permite você fazer tudo que for possível. E aí, um DPO ou quem vai fazer parte do comitê também de adequação precisa ser multidisciplinar em tecnologia. Precisa ser um expert? Não, não precisa. Mas você precisa saber quem sabe. Tá? Assim, ó, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Vai lá, pergunta para o Jorge, que é especialista em segurança, pergunta para mim, se for jurídico, pergunta para a Tatiane. Por quê? Porque na Palma Tecnologia você vai precisar de um DPO multidisciplinar, você vai precisar de um comitê multidisciplinar. Como é que você faz isso? Como é que você vai travar? Como é que você vai travar um envio de e-mail? Eu vou mandar um e-mail para o Jorge, mas eu não quero que o Jorge encaminhe para a Tatiana. Então, hoje, a tecnologia, ela te ajuda. Então, esse PPT, cria o seu PPT, tá? Você tem um padrão? Eu tenho o meu kitzinho lá, que eu uso, tem algumas coisas, mas estou sempre trocando o kitzinho. Agora, na Páscoa, eu vou trocar de novo, vou botar mais uns coelhinhos lá para dar um upgrade no meu. Eu quero fazer aqui um adendo do Daniel, né, do que ele estava comentando aí. Eu me especializei, pessoal, eu vim da área técnica, tá? Lá da técnica de TI, trabalhei muito com infra por muitos anos, só que eu parei um pouco com a infra e eu me especializei na gestão. Então, quando a gente fala assim de privacidade de dados, segurança da informação, eu tenho procurado fazer o quê? Um curso de cybersecurity, um curso de Green IT, eu já fiz certificação de governança de TI. Eu quero trabalhar com tudo isso? Não. Mas eu preciso saber se as pessoas que vão estar compondo a minha equipe, se eu designar qualquer tarefa para ela, pelo menos eu tenho um lampejo se eu sei se ele está fazendo ou não. Porque senão acontece o que o Daniel falou. A gente pede quando a gente faz um cronograma de adequação, a gente tem um prazo para cumprir. A gente fala de 1 ano.
pensa que é muito tempo. Se a gente não fizer nada em um ano vai passar rápido e a gente não fez nada. E o cliente, ele quer o entregável dele. Então, assim, quando a gente fala de ter um DPO que saiba várias áreas, várias funções, você não tem que ser certificado em tudo. Mas, pelo menos, uma noção você tem que saber, se você não puder estudar, porque tem muita coisa de boa, de graça na internet. Só que as pessoas, às vezes, elas querem que as coisas caiam na cabeça dela sem fazer esforço nenhum. Aí não vai sair do lugar. Exatamente. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem avançar de onde estão estacionadas hoje, estavam estacionadas há 1 ano, 5 anos atrás, porque elas querem continuar fazendo as mesmas coisas que faziam e ter resultados diferentes. Não vão conseguir. Exatamente. Não é você fazer uma certificação, agora eu sou DPO, como o Daniel muito bem falou, se você não for para a prática, você vai ser um DPO de IBGE. Então, assim, muitas pessoas estão frustradas com as suas certificações porque elas estão estudando, porque os cursos de certificação que a gente faz, os cursos que eu já fiz, que o Daniel fez, vocês fizeram, a gente faz a certificação, o curso para tirar a certificação. Daniel, você tem muito mais experiência do que eu e o Henrique nessa área. Se a gente for só com conhecimento do que a gente aprende nos cursos, quantas adequações a gente vai fazer? Provavelmente nenhuma, nesse momento agora. Porque é o seguinte, e aí eu dou um exemplo, quando eu comecei, quando eu entrei como DPO, como me formei como DPO, eu já tenho uma bagagem gigantesca. Quem quiser saber o histórico todo, entra no LinkedIn, porque senão não dá tempo da gente falar aqui, de tanta coisa que tem lá. Então é assim, mas assim, tem uma bagagem gigante, mas eu sou sempre humilde, eu ajudo as pessoas, todo tempo. Precisou de ajuda, me chama no LinkedIn que você vai ver. Aí, só que é o seguinte, quando eu comecei tinha 49 DPOs, quando eu tirei minha certificação. Hoje está quase em 2.000, 2.500 DPOs. Só que quando você vai ver na prática quantos estão atuando, por mais que a gente insista, a gente fala, eu falo todo o tempo, eu falo isso. Tem pessoas que deixam de conversar comigo porque eu sou tão insistente que eu falo assim, ó, ou você faz alguma coisa na prática, ou você me esquece. Tem horas que você precisa ser duro, né? Lógico, com educação, mas tem que ser duro, para ver se a pessoa acorda, por quê? Não adianta, senão depois vai ficar reclamando. Ah, eu gastei uma certificação, gastei dinheiro em certificação, não adiantou nada. É lógico, você não fez nada prático. Adianta você ter carteira de habilitação? Eu tenho carteira D, por exemplo, tá legal? Eu tenho carteira D. Aí, eu dirijo van, eu dirijo um monte de coisa. Agora, adianta ter carteira D e ficar dirigindo uma motinho, uma scooter? Não, né? Tem que ir na prática, tem que ir para cima. Por quê? Porque se tiver algum problema, se algum dia eu não conseguir me sobreviver mais nada, eu não conseguir trabalho nenhum, eu vou trabalhar de motorista. Pronto, é o meu sonho, ser motorista de ônibus. E daí eu vou. Mas eu estou preparado. Na prática, eu vou lá, testo, entendeu? Então, pratica. A gente fica vendo assim, né, as pessoas falando assim, eu fiz a minha certificação, não estou conseguindo nada. Primeiro, eu vou voltar ao que eu falei aqui, colhe com pessoas boas. O Daniel cansa de falar aí nos eventos que a gente participa, gente, faça o primeiro de graça. Faça o primeiro de graça. Ganha, tenha um case de sucesso. Se você nunca fez nada e não está conseguindo nem o de graça, poxa, Daniel, você está aqui para São Paulo, também estou. Você vai ter alguma visita hoje, alguma reunião que eu possa participar como ouvinte? Gente, nós temos que colar com pessoas que possam dar conteúdo para a gente. Coisas humildade, não... né? Exatamente. Coisas que não prestam, tem aos montes aí. Mas eu novamente batendo na mesma tecla. Quer fazer algo diferente? Para conseguir alguma coisa, tem que fazer diferente do que faz hoje. Senão, não vai sair. Daniel, uma pergunta para você, meu camarada, para a gente seguir aqui a minha colinha. Tá bom. Eu fiquei sabendo aí, eu vi aí, que somente os departamentos da empresa que tratam dados pessoais, é somente eles que têm que estar envolvidos nessa equipe multidisciplinar. Isso está certo? Está errado? Qual é a sua visão em relação a esse cenário?
Negativo. Todos os departamentos precisam estar em compliance com o LGPD. Quando eu digo estar em compliance, significa desde a parte onde você vai entender o que você precisa fazer, até a parte de executar efetivamente. Então, a gente tem uma jornada de tratamento de dados, de processamento de dados e os entregáveis também. Então, cada departamento tem que ter a sua própria jornada. Olha só, o departamento de TI. Quando a gente fala sobre o departamento de TI, na coleta de dados, a primeira coisa que o pessoal da TI fala é assim: eu não tenho cliente, eu não trato com cliente direto. Ele não, mas o restante da empresa, sim. E aí o que você pergunta? Aí você fala assim para ele assim, ó: você não trata com cliente direto? Não. Você tem fornecedor ou prestador de serviço de TI? Exemplo, você tem um terceirizado? Tenho. Tenho sim. Tá? Então, esse terceirizado, ele não trata os seus dados? Trata. Então, veja, tem uma jornada de tratamento de dados aí. Ele entra por algum lugar, vai processar e depois ele sai por outro. Então, vejam que, às vezes, um departamento entende que não. Aí, normalmente, jogam todo o trabalho para o RH. Não, o RH que tem que ver isso. Não, calma. Quando você está falando de uma logística, uma área de entrega, e o motorista que vai fazer a entrega do seu produto, esse motorista também, ele, além de ele transportar o seu produto, agora a gente tem que olhar que ele transporta o quê? Dados pessoais. E aí você tem que trazer ele para esse contexto. Então você tem que trazer o departamento de logística. Não tem nenhum departamento de empresa que você vai olhar e vai falar assim: não, esse departamento está isento. Não tem. Possível. Até recepção. A recepção é assim: não tem ninguém na recepção. Mas não tem uma câmera? Quem é que aperta o botão lá quando vai entrar? É verdade, né? Então, tem a imagem, que você coleta a imagem. Então, vejam, é importante. E aí, quando a gente fala num processo de adequação, por onde você começa? Por que departamento que você vai começar? Aí tem muitos, né, que dizem assim: começa pelo RH. Eu já contrario. Eu já digo assim: comece com todos. Cara, chama todo mundo. Cara, pega todo mundo, todos os departamentos. Me lista aí, quais são os departamentos que tem na empresa? Esse. É meio que padrão, né? Então, às vezes, e aí com o tempo você já vai pegando a manha do negócio, aí o cara esqueceu do serviço de atendimento ao cliente, é o saque. Tem saque na sua empresa? Não tem. Aí quando o cliente liga, é terceirizado, cai num outro. Então tem saque. Mas não é aqui. Mas tem. Quem que é o responsável? É o fulano. Pronto, esse aí é o departamento de saque, é o fulano. E aí você já traz ele para dentro do seu contexto, tá? Lembrando, quando você vai montar o comitê pode ser de 1 até N. Pode ser uma pessoa só, ou pode ser 10, 20, 30. Aí é óbvio que você tem que avaliar o tamanho da empresa e dar uma olhada e ver. Poxa, faz sentido ter um só? Às vezes não faz sentido. E às vezes você tem que deixar, porque às vezes o cliente quer que ele seja o comitê ele quer ser o comitê, ele quer ser o CEO, ele quer ser o DPO, tá legal? Ele quer ser o cara de TI, ele quer ser tudo. Deixa, não contraria. Você só fala assim, a minha recomendação é melhor que não seja. Mas se você entende que sim, vamos seguir desse jeito. Por quê? O que vai acontecer? Não vai dar certo. E em algum momento ele vai ver que não vai dar certo. Então você deixou ele sofrer, se você colocou ele nessa experiência, você deixou ele passar. Porque tem pessoas que só aprendem quando elas vivenciam. E a nossa função é deixa vivenciar. Deixa vivenciar, porque isso vai ganhar corpo, vai ganhar sinergia. Ele vai colar do seu lado e ele vai entender que vocês dois é igual a um maior, um grandão. E aí vai ajudar. Correto, Jorge? Eu respondi aí direitinho? Com certeza. Eu queria fazer uma observação, né, em relação à LGPD.
Pessoal, essa lei, além dela vir ensinar a gente como trabalhar com os dados pessoais, cara, essa lei ela foi fantástica, porque ela está despertando uma cultura de segurança da informação que até então nós não tínhamos. Nunca vista antes. Então, assim, a segurança da informação só para a empresa, de maneira nenhuma. Depois que nós começamos a respirar LGPD, segurança, privacidade, pelo menos a nossa vida de quem está aqui nessa sala e está nos assistindo já deve ter mudado em como nós utilizamos nossos dados pessoais hoje. A segurança da informação ela não é só empresarial, ela é pessoal. Então, o que antes nós fazíamos de qualquer maneira, hoje a gente não faz mais. Ô, Jorge, assim, desculpa aí, só para dar um exemplo prático disso aí, para não interromper a tua fala. Olha só, antes de a gente fazer esses webinars, quantas pessoas jogavam as etiquetas que chegam nas embalagens com o nome e o endereço no lixo? E depois que foram assistindo os nossos webinars, agora não jogam mais, né? A gente utilizar marcar e-mail e clicar em links de e-mail que antes vinha de qualquer maneira, saía clicando tudo. Hoje a pessoa começa já a criar uma consciência. Essa consciência ela vai demorar muito ainda para engrenar no nosso DNA, vamos dizer assim. Mas nós estamos aqui fazendo a nossa parte e trazendo o alerta para nós, titulares de dados, que assim, a gente olha muito para o lado das empresas, mas eu tenho batido na tecla, já tem algumas semanas, nós temos que olhar também para nós, pessoas, nós, titulares de dados, porque não adianta nada na empresa ter ótimos processos, uma boa segurança da informação, lá as pessoas, elas vivem segurança da informação, mas quando elas estão na rua, elas estão vivendo de qualquer maneira, como se nada tivesse acontecido. Então, a cultura que nós temos ainda é muito difícil. Eu só queria fazer um rápido menção aqui, já vou passar para o Henrique e para a Tatiana. Eu hoje assisti uma coisa, um jornal de manhã, eu fiquei assim, caraca, ainda tem pessoas que são trapaceiras, né? Nós sabemos que estamos em Covid, estamos na Covid, então surgiu uma vacina aí que é um ponto de esperança para a gente, e hoje eu fui surpreendido que aqui no Rio de Janeiro, eu não lembro qual foi, acho que foi em Duque de Caxias, eu não lembro qual foi a cidade, as pessoas estavam, uma técnica de enfermagem lá, ela estava aplicando, furando a pessoa com a agulha, mas ela não estava apertando, assim... Niterói. Foi em Niterói, né? O conteúdo da vacina na pessoa e perguntam para ela assim ainda, foi tudo? Foi. Então, assim, nós temos a cultura de que fazer o errado continua impune, então as pessoas continuam fazendo errado. E isso não é só nesse aspecto, é em tudo. Então, treinar as pessoas, mudar o mindset, a cultura da pessoa vai demorar muito. Porque se ela fez isso hoje, quem me garante se ela tivesse amanhã continuando aplicando a vacina, ela não ia fazer novamente? Quem me garante que os políticos aí que já apanharam muito de dinheiro, agora eu virei uma nova pessoa, eles não vão fazer de novo, porque a impunidade ela ainda continua muito solta no nosso país. Assim, eu não estou falando de A e de B, de C, nem que é certo que é errado, mas nós estamos falando de pessoas. E do mesmo jeito que tem pessoas assim que estão fazendo coisas erradas, nós também, titulares de dados, vamos continuar fazendo coisas erradas, porque ainda não está no nosso DNA a fazer o certo ou o errado. Nós estamos aqui num trabalho de formiguinha. Os webinars que a gente faz é de alerta, de conscientização. Mas vocês são 4 lá e nós somos 200 e tantos milhões. Mas se nós 4, mas as outras pessoas que fazem e outras pessoas que fazem não fazer nada, nós vamos continuar do mesmo jeito antes de começar a LGPD. Então, assim, é um momento de conscientização de vida que nós precisamos ter. Gostaria de ouvir o que a Tatiana e o Henrique têm a dizer aí sobre o que a gente comentou. Eu acho que foi excelente a colocação de vocês. Eu realmente não tenho muito a acrescentar, não.
aqui ouvindo as palavras dos professores Daniel e Jorge. Eu tenho a acrescentar, Jorge, que assim, a conscientização hoje e também a cultura organizacional, o DPO chegar numa empresa e implantar uma cultura organizacional que possa mudar os processos de um colaborador, de um funcionário, é desafiador. Por quê? Porque o funcionário ele está acostumado, vou dar um exemplo aqui, ele vai lá, aperta um botão e liga o computador. Então, ele está fazendo isso praticamente 6 meses que ele trabalha, 1 ano, 2, 3 anos. Para você chegar para ele e falar assim, olha, colaborador, agora você precisa pegar a fonte e ligar na tomada. Para ele fazer isso, né, que é um exemplo, vai ter uma restrição, porque ele está acostumado a só chegar lá e apertar o botão. Para ele ir lá e fazer uma função de colocar a fonte, né, carregador no computador e a fonte na tomada, ele vai ter restrição. Falar, mas se eu fazia esse processo há muito tempo, agora eu tenho que fazer isso. Então, voltando no contexto nosso, esse exemplo, diz que o DPO vai ter que quebrar essas barreiras para poder estar colocando a cultura organizacional, para depois começar uma conscientização, para depois ter um mapeamento e para depois fazer uma implantação dos controles e auditoria. Eu queria fazer uma pergunta agora para você, Henrique. Nós sabemos que várias equipes são importantes, várias pessoas envolvidas no projeto de adequação. E porque você é uma pessoa mais técnica que está aqui no nosso meio hoje, o que ocorre no processo de adequação se a equipe técnica de TI não estiver envolvida no processo? Primeiramente, se a equipe de TI não estiver envolvida num processo, não adianta nada ter uma segurança da informação, ou seja, não adianta você ir lá só ter um corpo jurídico, porque o corpo jurídico ele só vai elaborar os contratos e elaborar ali a conscientização de maneira, como eu posso dizer assim, somente falando. Executando isso é o TI que executa. E o TI tem que estar alinhado com o jurídico. Por quê? Porque o jurídico é lei. E o TI são os conceitos técnicos, as bases técnicas. E a LGPD, ela começa com a lei, que é lei geral, e depois proteção de dados é o TI. Então, é a junção das duas áreas. Amigo Daniel? Acho que é isso mesmo, né? Quando você junta as duas áreas, você vai conseguir ter essa sinergia. Então, você juntou a parte de TI, e aí, olha só, eu reforço sobre a importância da TI nesse processo. E aí eu já vou até pedir desculpa aí para a Tatiana no que eu vou falar, e também pro Henrique. Olha só, o advogado, na maioria das vezes, não conhece profundamente a parte de TI. E a parte de TI, na maioria das vezes, não conhece profundamente a área jurídica do processo. Eu, por exemplo, eu conheço a questão da lei. Eu conheço a lei LGPD. Só que quando você fala outras leis, eu não conheço. Eu não sei detalhes jurídicos, termos, né? Eu não sei nem de falar vacation legacy, né? Então é assim, nem sabia o que era isso, só fui aprender quando entrou a lei. Então tem um monte de coisa. Então o que é importante? O importante é que esses dois profissionais, principalmente, estejam de mãos dadas, juntos. E
A Tatiana, por exemplo, e só estou ilustrando ela como um jurídico, né? Não a figura da Tatiana, mas sim a personalidade de jurídico, ele não precisa, nesse momento da carreira dele, querer aprender de TI. E a parte de TI, representada pelo Palma e pelo Henrique, também não precisa, nessa altura da carreira dele, tentar aprender sobre jurídico. Porque o que vai acontecer? Se for por esse caminho, daqui a pouco essa onda de LGPD, ela já se estabilizou. E aí quando você for entender, você vai assim, não adiantou nada, eu entendi, mas e agora? Não vou usar onde? Então, abraçar não pode, né? Agora, né, por causa da pandemia, né? Assim, põe uma luvinha aí, passa gel na mão aí, pega na mãozinha e vai embora. Vai junto. Né? Tá? Isso aí. Beleza, Jorge? Beleza. Eu concordo bastante, né, com a sua colocação aí sobre cada um ter a sua importância dentro do projeto de adequação. Eu também, a única lei que eu sei de ponta a ponta é a LGPD. De ponta a ponta. Que agora... na verdade, a gente tem uma ilusão que a questão da privacidade e da proteção de dados, ela surgiu com a LGPD. Na verdade, isso é uma grande falácia, né? Porque a gente já vem aí com a Constituição de 88, a gente já vem com a lei de acesso à informação, a gente vem com o Marco Civil da Internet e muitas outras, o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a gente fala em direito jurídico e TI, eu acho que é muito certo pontuar a pontuação do Daniel, que eu vou continuar batendo na mesma tecla. A gente tem que estar na mesma página, saber o que está se falando. Agora, você precisa aprofundar na sua especialidade. E assim, a gente vai ter o melhor, que é o melhor entregável possível para o cliente. Eu penso dessa forma. Correto. Quando a gente chega na parte da revisão dos contratos com fornecedores, se a gente não tiver o apoio, não estou dizendo que o TI, que o jurídico só serve para contrato, mas se a gente não tiver um apoio de quem realmente entende do assunto, eu não sei. Como é que a gente vai criar um contrato novo dentro do que a lei pede para um fornecedor? Então, do mesmo jeito que se chegar lá e pedir para um advogado, se ele não tiver o conhecimento, configura uma VPN aqui para mim que eu quero testar. Se você for analisar um pouquinho, se você for descer um pouco mais na profundidade, a gente não vai conseguir fazer esse contrato se a TI não falar para a gente o que tem que ter nele. Sim. A gente entende da forma. Agora, o que precisa constar ali, em termos técnicos, a gente não tem para onde perguntar. Tem que ser para o TI mesmo. Para o TI, para o SI. Senão a gente não vai progredir. A palavra de ordem é progresso. Se a gente não se unir, a gente não vai progredir. O projeto também não vai progredir. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a grande realidade. Verdade. Pessoal, o papo está muito legal, mas nós vamos nos encaminhando aqui para o final, tá? Eu gostaria muito de agradecer a Tatiana e ao Henrique que aceitaram de bate-pronto. O Daniel não vou agradecer muito, não, porque o Daniel já tem papel de patrimônio, né? Então, assim, virou papel de fundo já, né? Daqui a pouco os caras já saem, já não vai ter minha foto lá no webinar, e eu faço sempre do mesmo cenário, né? Então já vai ter, assim, eu nem vou estar presente, mas vai ter um quadradinho já a minha foto. Então, foi um prazer muito grande. Pessoal, vocês que estão aí assistindo a gente ao vivo, a gente ainda tem um tempo. Vocês querem fazer alguma pergunta para um de nós que estamos aqui na bancada? Se vocês quiserem, aproveita aí que hoje a nossa ideia aqui foi trazer um pouquinho da ideia de pessoas, né? Equipe multidisciplinar. O Léo falou aqui que é um parceiro também que eu tenho aí lá do Amazonas. Obrigado, Léo. Obrigado, Marcos, que está aí também sempre conosco, tá? São outros que também são figurinhas já carimbadas, né? Então, assim, não adianta de nada eu querer fazer as coisas sozinho. Quem entra na minha página no Simpla, que eu vou até colocar ela aí agora, que tem alguns eventos, estou colocando aqui no chat, vocês vão ver que eu sempre estou junto com alguém.
eu não consigo fazer nada sozinho. Para mim poder estar aqui fazendo esse evento com vocês hoje, eu estou junto com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Ninguém aqui está querendo ser melhor do que ninguém, sim. É um bate-papo entre amigos aqui sobre uma coisa que está muito... Não está nem muito mais na moda, né? Porque a LGPD, se a gente começar a prestar atenção, a LGPD já está começando a passar devagarinho. Eu lembro que em março, abril, maio do ano passado, você ligava o computador e tinha 50 lembretes de webinar falando sobre LGPD. Cursos e mais cursos falando de LGPD. E hoje a gente já não vê isso com tanta fartura. Então, assim, o momento de nós... eu gostei muito de uma fala que a Tatiana fez, que você abriu o seu leque assim, né? E depois você ir focando para qual área determinada você quer participar. Então, assim, foi muito, muito legal participar aqui com vocês, tá? Agradeço a participação, o aceite de você de estar aqui, e agora eu abro espaço para você, Henrique, para você, Tatiana, fazer as suas considerações finais para poder a gente ir se encaminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. Vou falar aqui, sim, então. Eu quero agradecer. Pode falar, Henrique, pode ir. Não, vai. Vou falar das considerações finais, então, aqui. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite e esse bate-papo muito enriquecedor. Daniel, Jorge, Tatiana, aí que teve esse bate-papo. E qual é o maior aprendizado? O maior aprendizado é que o DPO ele não tem a competência de fazer as coisas sozinho, que a resiliência, que a humildade, que a conscientização e que a cultura e também ter o engajamento com todos do projeto tem uma importância e relevância muito importante para ter êxito na finalização da adequação. Bacana. Eu quero agradecer a oportunidade, pela oportunidade de fala, e foi bastante enriquecedor, um bate-papo tranquilo, leve, sem grandes transtornos. Isso é muito legal. Isso é muito legal, é bem assim a característica, né, como eu assisto de carteirinha, é bem a característica de vocês, do Daniel, do Jorge, esse bate-papo sobre LGPD, proteção e privacidade, que são coisas distintas, como a gente já abordou. Quero aqui reforçar a ideia de que eu tenho um projeto pessoal, que o Jorge faz parte, convido o Henrique e o Daniel para conhecerem, que é o projeto da Mentoria Preta. Qual que é a ideia do projeto da Mentoria Preta? Eu fui fazer uma participação num processo seletivo para um grande escritório e foi solicitada uma ajuda para vagas diversas e eu não consegui encontrar de forma rápida, que eu precisava, de 13 pessoas, como vaga diversa, específico para vaga diversa, e eu percebi que o direito digital e a questão de LGPD é muito pouco, tem muito poucas vagas, tem muito poucos advogados especializados, como eu falei para vocês, eu sou especialista em projetos de adequação, eu não sou de PO, nem gerencio nada em relação a TI nem SI, eu faço parte da parte hands-on de adequação, prestamos consultoria para as empresas, diversas empresas de diversos tamanhos, e eu percebi que não tinha esse público de advogados pretos, pardos, indígenas, de formas diversas, nós somos pessoas diversas, e a gente não tinha esse padrão. E aí, então, eu abri a Mentoria Preta e fundamos a Mentoria Preta com o Guilherme e com a Carol. Para quê? Para qualificar essas pessoas. Então, se você tem interesse, você que está nos assistindo, tem interesse de se qualificar, de dar norte, eu comecei do zero, meus cursos foram todos gratuitos. Hoje eu sou monitora do Data Privacy Brasil, que me deu essa oportunidade de estar lá junto com eles.
E nós queremos abrir aí o mapa da mina para te ajudar a se especializar. Então, me procurem lá na internet, Mentoria Preta ou Tatiana Coutinho, e vem fazer parte desse grande mundo de proteção e privacidade de dados, que tem um lugar para você também. Muito obrigada. Pessoal, desculpa aí, eu caí, tá? E aí, eu entrei na contingência aqui rapidinho, desesperado. Ai, caraca, isso são coisas do ao vivo, tá, pessoal? Essas internet que a gente tem no Brasil aí. Tatiana, perdoe-me, depois eu vejo a gravação da sua fala, mas a Jéssica fez uma pergunta aqui que eu acho que é interessante se você pudesse responder para ela, tá? Ela está perguntando assim: como um iniciante nesse ramo do direito digital, LGPD e DPO, consegue destaque e oportunidade na área, principalmente quando não há experiência? Então, eu também não tinha experiência e comecei com a cara de pau e com a coragem. Tá reverberando, alguém tá com o som ligado, tá reverberando. E comecei com a cara e com a coragem. Sentei, li a lei, que advogado tem que saber da lei. Sentei, li a lei, me envolvi numa mentoria também, não é storytelling, eu me envolvi numa mentoria com o fundador do projeto Mentoria Preta, eu sou cofundadora junto com ele. Eu tive um mentor que me conduziu para onde eu estou hoje. Ele me apontou: olha, você precisa estudar a lei, você precisa estudar desta forma, você precisa desenvolver esse hard skill e esse soft skill. Eu anotei tudo. Eu não tive um mentor não, tá, gente? Para não ser injusto, eu tive vários. Anotei tudo que me... tenho que ser justa. Anotei tudo que me falaram de ponto fraco, porque ponto forte a gente já conhece, né? Pelo menos eu já conheço. Faço super propaganda, inclusive, dos meus pontos fortes. Os pontos fracos, a melhorar, a gente anota, que é para ir esticando aqui no dia a dia. Eu tinha uma rotina extensa de estudo e lives, e eu era uma pessoa muito arrogante. Eu era muito arrogante. Eu não tinha relacionamento com as pessoas. Então, para eu chegar aonde eu cheguei, porque para uma pessoa que saiu do zero para um escritório de referência, que é o PG, Pires Gonçalves, junto lá com a equipe da Patrícia, PEC, na equipe do Marcelo Crespo, você precisa abaixar um pouquinho a bola, ser humilde e aprender a se relacionar com as pessoas. Então, isso não foi assim. Foi um processo. Primeiro, eu precisei entender o que eu queria, por que eu queria e como que eu faria. Descobrindo o que, por que e como, eu tracei um objetivo e fui. Eu não conhecia o Pires Gonçalves, não vou mentir, eu era ignorante nesse nível aí, mas um amigo que eu conheci, que eu pedi um curso para ele, porque o Jorge já sabe que eu sou boa de pedir, né, Jorge? Com certeza. Eu sou boa de pedir. Eu pedi um curso para ele, Gabriel Passos, da Joita Academy. Eu entrei em contato com ele, assim como eu fiz com o Jorge. Pedi o curso para ele, ele me deu o curso e ainda me indicou para a vaga, porque eu fui aluna de destaque. Então, você precisa saber por quê, como que você vai fazer. Então, o que eu falaria para a Jéssica? Inclusive, a Jéssica é minha mentorada. A gente precisa saber o que quer, o porquê quer e como vai fazer. Ter bons relacionamentos, porque networking não é você ter 395 milhões de pessoas no seu LinkedIn. É a pessoa ver uma vaga, ver uma oportunidade e lembrar de você. E você está pronta para casar a sorte com a oportunidade. É isso. Nossa, que top, hein? Eu tenho mais uma pergunta para você que eu vou usar você um pouquinho, tá? Meu amigo Damião Oliveira, seja muito bem-vindo, parceiro nosso de longa caminhada. Eu sou fã do Damião. Que pergunta é essa que ele quer fazer, gente? Estou nervosa. Seja bem-vindo, meu camarada. A casa é sua também. Mentoria é fundamental para qualquer processo e mudança profissional
ou isso é um mito? Então, gente, eu falei para vocês que eu era muito arrogante. Então, eu era muito arrogante. Então, certa vez eu falei para um amigo que sempre quis, sempre esteve muito disponível para me mentorar na parte espiritual. Posso falar o nome dele aqui claramente, ele vai ver isso que eu vou pegar, essa parte eu vou mandar para ele. Pastor Paulo Vitor falou numa conversa informal ali de beira de altar. Eu falei para ele, olha, eu tenho muito receio com essas coisas de mentoria. Eu queria ser uma pessoa mais influenciável, porque existe uma linha muito fina entre a manipulação e a mentoria. Então, para você seguir alguém como mentor, você precisa ter confiança na pessoa. Não acho que é mito, não acho que é storytelling. Hoje, abaixando um pouquinho mais a bola, sendo uma pessoa mais humilde, mais acessível, eu entendo que mentoria, para mim, no meu case, foi essencial, porque é muito complicado você olhar para um alvo e você não saber o que fazer para chegar até lá. Então, no meu caso, eu sou uma advogada formada há 8 anos, tenho experiência na advocacia, mas em termos de privacidade e proteção de dados, eu não sabia nada. Ainda não sei, tá, gente? Preciso aprender muito mais. Tem muita coisa para aprender ainda. Mas hoje eu sei um pouquinho mais do que eu sabia antes. E se eu não me submeto a ouvir quem sabe, eu já entrei no jogo perdendo. Eu preciso aprender a ouvir. Por isso a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Ouve e pratica. E aí você vai poder comparar o seu estágio anterior com o seu estágio posterior. E aí você vai ver, valeu a pena ou não valeu? Para mim, valeu super a pena. Inclusive, estou aberta para futuras mentorias. Já faço logo meu pedido, porque a gente é o quê? Boa de pedir, né? Mas o Damião ainda continua insistindo aqui com você. Ele está perguntando se é fundamental. Mito ou não. Fundamental, não é mito, não é storytelling, é fundamental. Eu sou um case de sucesso de mentoria. Guilherme, Fabiano Rosa, Gabriel Danaco, Marcelo Crespo, eu sou um case de sucesso. Façam mentoria, é fundamental. Obrigado, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, amigo Damião, por você estar aqui nos prestigiando. Daniel, tem uma pergunta aqui para você, cara. As pessoas estão fazendo pergunta, então eu não vou deixar vocês irem embora, não, tá? Como pegar prática após as certificações e atuar na área? O nosso amigo Vitor, lá de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Vitor. Está fazendo essa pergunta aqui e eu estou passando ela para você. Legal, tá bom. Então, primeiro, vamos dar uma boa noite aí. Quero dar boa noite oficial ao nosso grande companheiro aí, Damião, né? Tá? Que está sempre conosco aí, temos alguns projetos juntos aí, e tá bem, né, Damião, tá bem em linha a mentoria aí que a Tatiana trouxe, tá bem em linha com os nossos propósitos, tá? E já deixei uma mensagem para você lá, Tatiana, no LinkedIn, depois você olha, tá? E aí, acho que também mandar um abraço aí pro Vitor, que vem acompanhando. E antes de eu responder a pergunta do Vitor, tem o Marcos Martins aí, que também vem nos acompanhando, e eu venho provocando ele com desafios, mas ele ainda não me surpreendeu, não. Eu estou esperando uma surpresa sua aí, Marcos, que é a seguinte: você já assistiu tanto webinar, tanto curso, que eu queria assistir um com você, que eu vou ficar quietinho, só ficar escutando só. Então, deixa eu me meter nessa conversa, então. Fala aí. Marcos, você pode escrever aí no chat aí, que eu vou colocar aqui na tela para todo mundo ver. Fala aí para o Daniel aí, se eu já não fiz um convite para você, que a gente está vendo a agenda aqui, que daqui a pouco você está aqui do outro lado com a gente. Pode falar, pode dar o spoiler para a galera aí, que ele vai te surpreender, tá, Daniel? Que nós já estamos conversando e ele vai vir aqui a brilhantar. Então, agora eu vou passar a palavra para você, para poder responder o Vitor, por gentileza. Tá bom. Então, é assim, Jorge, o dia que o Marcos for, cara, é assim, eu não quero esse link aqui, que é um link que entra aqui pra gente falar, não. Vou ficar lá no YouTube, que eu vou ficar
Só vou ficar fazendo perguntinha lá para ele lá, tá? Não me convida não, que eu não vou entrar não, que isso aí eu quero carimbar, que é top isso aí, tá? Mas, vamos lá, respondendo a pergunta do Vitor, né? A prática, ela precisa de duas ações. Primeira ação depende de você mesmo. Ou seja, você tem que tomar a iniciativa, legal? Se você não tomar a iniciativa que você deseja fazer algo prático, o universo não vai conspirar contra você. Então, você mesmo tem que entender que fala assim, ó, é isso que eu quero. O que eu vou fazer na hora? Meu, pode ter certeza que se você se preparou bem, as ideias vão aparecer. Elas vão vir. E a segunda é um pouco o que a Tatiana trouxe, que é a questão do relacionamento, né? As pessoas só dão oportunidade para quem elas confiam. Ontem eu trouxe, acho que foi ontem, num evento, que eu trouxe o seguinte cenário, quando a gente fala de confiança, tá? A confiança, ela depende da sua maneira de você se apresentar, da sua maneira de você se comportar diante das situações, né? A gente não sabe tudo, a gente tem constantemente está aprendendo coisa nova, todo dia a gente está aprendendo. Mas o seu posicionamento, a sua segurança, ela é importante. E olha só, como você, às vezes, não só você, mas todos, às vezes não percebe. Quando você vai num consultório médico, quantas vezes você pediu para o médico te mostrar o CRM dele e você conferiu para ver se o CRM dele estava válido ou não? Quantas vezes você pediu o diploma do médico? Por que você não fez isso? Porque é confiança. Ou seja, você confiou naquele médico. De alguma maneira, você confiou. Então, nesse processo de adequação de LGPD, ou seja, de ser um DPO na prática, tá? Você precisa demonstrar confiança. E aí, se você não se confiar em você mesmo, cara, não sou eu que vou confiar. É o que eu faço aqui pro Marcos Martins, que a gente está provocando aqui o Marcos Martins. A gente confia nele? Confia. Depende dele. A oportunidade a gente está dando. Certo? O Jorge vai estar lá, né? O Jorge vai estar ao vivo, eu vou estar lá no canalzinho do YouTube lá, respondendo. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou lá e respondo. Então, assim, você está com sua retaguarda pronta. Então, se aproxime de pessoas que vão te apoiar, pessoas que vão te ajudar, que se você não souber, você sabe quem sabe. Guarda isso, pessoal. Eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Uma parte do que eu não sei. Tá? Então, agora, é assim, eu tenho lá o Damião como referência, eu tenho o Jorge como referência, tenho a Tatiana, tenho o Henrique. Isso vai guardando, vai ficando na nossa mente. Isso ele guarda. E aí a lembrança, ela vem natural. Na hora que você precisa, vem. Então, primeiro, se prepare, tá? E segundo, né, acredite em você. Aí, independente da religião, né, a gente fala assim, poxa, a gente precisa fazer as nossas orações. E oração é o seguinte, primeiro, a primeira parte, orar, é pedir a Deus que te dê o direcionamento. Tá? A segunda parte é a ação. Depende de você. Você tem que agir. Você vai no médico e você pega lá uma receita, o médico te dá o caminho. Assim como a Tatiana foi assessorada, foi mentorada, ela teve a receita lá. Só que o mentor dela e o médico não vai pegar o comprimido e colocar na boca dela. Se ela não tomar, não adiantou nada. Pagou o médico à toa, tá pagando um convênio à toa, não adiantou. Então, oração é orar, fazer os seus pedidos, independente da religião ou não, certo? Mas tem a parte mais importante. Você precisa agir, você precisa tomar uma ação, precisa fazer. E não tenha medo de errar. Só erra quem faz. Exato. O erro é assim. Pensa o seguinte, quando você errou, o seu erro fez com que alguém morresse?
eu tomei uma ação errada. Morreu alguém? Imagina assim, eu estou apresentando, certo? Se eu falar alguma coisa aqui que sai fora da linha, isso aqui que eu falei, ele vai trazer um efeito negativo. Mas o que eu falei vai matar alguém? Mas morreu porque eu falei alguma coisa errada? Não. Então depois eu corrijo, peço desculpa. Pô, o contexto não foi esse e tal. Às vezes acontece, evento ao vivo, às vezes acontece. Pode acontecer de você ter se expressado de uma maneira diferente. Então, não tenha medo de errar. Legal? Beleza, Jorge? Beleza. E assim, quantas vezes a gente já deu um cano aqui que a gente errou e teve a humildade de pedir desculpa. A nossa intenção é acertar, né? E eu queria, não sei se vocês me permitem, pessoal, desculpa que a gente já estava nas considerações finais, que enquanto eu estava ouvindo a história da Tatiana ali, eu me lembrei da minha história, que quando eu fiz a faculdade, eu não tinha 2,30 para poder eu pagar um lanche ou então uma passagem da van, na época que eu estudava em Cabo Frio, para poder eu vim embora, né? Então, assim, eu saí às vezes 8h20 da faculdade, da primeira aula, não tinha o segundo tempo, mas o ônibus de graça que vinha para a minha cidade era só 10h30 da noite, que ele saía da Universidade Veiga de Almeida, onde eu fiz a minha faculdade, depois ele passava no centro de Cabo Frio, passava pela Estácio, lá no Braga, e ele voltava para Araruama. Só que quando chegava lá em Araruama, eu não tinha dinheiro também para ir embora. E não tinha onde para ir embora para casa. Então, quem conhece a região dos Lagos, que já passou por Araruama, sabe que tem um trevo de São Vicente. E ali eu descia no trevo e eu ia andando para casa. E isso foi por muitos e muito tempo, até que a minha sogra me acolheu lá na casa dela, onde facilitou um pouco a minha vida. Então, assim, tenha determinação aonde você quer chegar. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar tá bom. E o meu pai, ele trabalhou em supermercado, tá, a vida inteira. A minha mãe trabalhou em lavanderia de hospital, hoje eles são aposentados. E, assim, lá da minha casa, a única pessoa que se formou na faculdade, que faz curso, que tem certificação, sou eu. Então, hoje, quando eu vejo aonde eu cheguei, e que não foi fácil, eu rezei muito a Deus, pedi muito a Deus, mas eu fiz o que o Daniel falou, eu pratiquei. Eu tive que fazer a minha parte. Deus fez a parte dele, mas eu tinha que fazer a minha parte. Então, se hoje a gente está falando em evento, que a gente já participou de alguns, já fiz alguns, promovi alguns, mas assim, não foi fácil. Às vezes as pessoas não conseguem o objetivo, porque na primeira dificuldade, elas desistem. Então, assim, como nós estamos falando de pessoas, eu acredito que essa mentoria aí da Tatiana, aí, além de profissional, ela vai mexer também com o lado das pessoas, com o lado humano das pessoas, com me fugiu a palavra, as realidades de cada pessoa. Então, assim, a gente não pode ter vergonha do que a gente passou no passado. O que aconteceu no passado deu combustível para poder a gente chegar aonde nós estamos hoje. Então, hoje eu estou aqui falando de dentro do escritório, aqui do apartamento que eu comprei, o que antes era uma coisa que era longe de acontecer, mas o objetivo, aquela determinação que você tinha lá atrás, mesmo com as dificuldades, você nunca desistiu. Para quem é mais próximo de mim, sabe que o meu pai está com um problema sério de saúde, e mesmo assim eu continuo lutando, porque ele precisa disso, eu preciso disso. As dificuldades, elas vêm para poder te testar, mas não é para te testar para você poder ser um coitadinho, é para poder fazer você ficar mais forte. Então, às vezes eu quero ser um DPO, eu quero ser um profissional de privacidade, eu quero ser isso e aquilo, mas na primeira topada que dá, que arranca a unha, a pessoa desiste. Façam diferente. Trabalhe com pessoas diferentes, sejam diferentes, porque se vocês não saírem da inércia que estão, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Então, assim, a gente vai ouvindo, né, quando a gente vai falando de pessoa, falar da gente não é fácil. Eu me lembrei também
história que o Daniel contou lá do pessoal dele no evento de segunda-feira. As coisas para a gente não chegaram fáceis. Hoje o Daniel é uma pessoa muito importante na empresa dele, eu sou na minha. Nós temos os nossos projetos atrás que a gente faz de LGPD, mas assim, não foi fácil, pessoal. Então, voltando a responder para o Vitor, cara, o Vitor e a Jéssica e o Damião, eu, o José, o Daniel, nós temos sempre que matar um leão a cada dia, porque senão a gente vai ficar onde está hoje e a gente vai se conformar que está bom e a gente não pode evoluir. Eu costumo colocar nas minhas postagens, é uma evolução contínua a minha vida, é um PDCA contínuo. Eu nunca acho que está bom. Então, eu quero sempre mais, respeitando as pessoas, eu não tenho vergonha de dizer. Quando eu não sei. Tem muitas coisas que eu aprendi com o Damião, com o Daniel hoje. Essas coisas de live que vocês estão vendo eu fazer aí, eu aprendi com o Damião, que é um cara que tem um conhecimento aqui para minha cidade natal de 200 e tantos quilômetros, mas tem uma humildade danada de te ensinar as coisas. Então, novamente reforçando, olhem com pessoas boas que podem fazer você crescer. Eu consegui fazer isso, graças a Deus. Desde o dia 19 de março do ano passado, eu consegui ter muitas pessoas boas do meu lado, aonde me ajudaram a crescer tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês, aqui um pouquinho da minha história, né? Porque às vezes a gente acha que o Daniel, o Damião, o Jorge, o Nelson fizeram um evento lá de LGPD inclusive, foi muito bacana, mas a gente não chegou ali porque alguém chegou e falou, vem cá e vocês vão fazer esse evento. A gente cavou, fez o alicerce da nossa vida para poder a gente hoje chegar onde nós estamos. Eu estou falando que nós somos melhores? Claro que não. Mas nós estamos aí para poder ajudar. E assim, do mesmo jeito que eu recebi a ajuda do Damião, que ele está até falando ali, é um outro cara também que, se vocês chamarem lá no LinkedIn, ajuda. Então, vocês que estão aqui, vocês que vão nos assistir no futuro, está precisando de ajuda, fala comigo. Se eu não puder ajudar, fala com a Tatiana. Se ela não puder ajudar, nós vamos sempre estar apoiando o outro. Porque, além do profissional de LGPD, tem um lado humano da coisa. Tem um lado do cidadão, do ser humano. Então, assim, não fica achando, eu não consigo fazer, eu não sei fazer. Consegue sim. Quem limita você ou não de chegar e alcançar voos mais altos é você. Eu nunca dirigi. Se você pegar um carro e você ficar andando, tentando, uma hora você vai aprender a dirigir. Pode falar, Daniel, eu sei que você quer falar alguma coisa. Eu, assim, Jorge, sabe o que a gente tem em comum, todos nós aqui, ó? Todos. Nós todos somos titulares de dados, porque nós todos temos nome e CPF. É tudo igual. É tudo igual. É verdade. Né? Então, pessoal. Bora lá. É muita vontade de ficar falando, sabe? Eu e o Daniel, a gente começou um projetinho aí, que é esse de troca de experiências, tá? A gente está aí se prontificando uma vez por mês, dar uma oportunidade para as pessoas virem mostrarem o seu potencial, vir fazer um webinar aqui junto com a gente aqui. Então, procura a gente lá nas redes sociais. Eu tinha vontade de fazer um webinar. Às vezes, pessoal, não precisa nem ser a gente falando, não. Pergunta como é que faz, a gente ajuda a organizar. Tem a Somax também, que aí é parceira nossa aí. Igual o José falou, é somar sempre. Aqui não quer o Daniel, o Jorge, ou a Tatiana, ou o Henrique, ou o Damião, e tantos outros que estão aqui, querendo ser mais do que o outro. Nosso objetivo, o slogan da Somax é chegamos para somar. Então, pessoal, muito obrigado, tá? O Damião está falando aí, quem quiser fazer o webinar, fala com ele aí no chat aí, que ele vai estar dando oportunidade aí, pessoal. O cara é bom, hein? Ô Jorge, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um mutirão de webinar. Então, Damião, você está escutando aí, vai ser assim, ó, você é o organizador. Mutirão de webinar é o seguinte, nós vamos pegar aí 1h30, tá legal? E cada um vai ter 10 minutos para falar, com um reloginho e tudo, aqueles reloginhos bonitinhos que fica lá, certo? Aí, traz o tema,
e fala. Pronto. Só não pode deixar eu, você e o Damião falar, porque senão não vai dar certo. Nós vamos ser só os organizadores, cada um vai ter 10 minutos. Aí a gente vai falar assim: próximo agora é o Tatiana, agora é o Henrique, agora é o Marcos. Bota o pessoal aí para desenvolver, para contribuir, para não ficar tenso. Quando a gente está falando aí, a gente olha nos webinários, o cara fica tenso, né, meu? E não vê a hora de terminar. Fala, meu, esses caras não vai terminar nunca. O que eles vão perguntar para mim agora, né? Se o cara começar a passar a mão no colarinho assim, então... Aí lascou, meu. O cara nem se mexe. A sombra dele, a sombra atrás, tem caras que tem sombra atrás, né? A sombra, meu, é fixa, não mexe. Mas, pessoal... Vocês ficam judiando da gente que não tem experiência de webinar, né? Eu também não tinha, mas eu falo pra vocês que eu sou vira-lata, a gente fala assim, vamos, eu falo, vamos, nunca fui, mas vamos. Vamos. Eu vou falar uma coisa para você. Você, se não falasse para ninguém que nunca tinha participado, as pessoas iam acreditar. Não ia saber. Porque você mandou muito bem. Tá? Muito bom. Mas tem que sair algum negócio de bom que a pessoa ficou em casa trancada, estudando a quarentena toda. Alguma coisa tem que sair de útil daqui, gente. Ué? Não é possível. Damião já marcou ali na agenda, 29 de março de 2021, 19h30. Já é o mutirão do webinar. Chama a gente lá no LinkedIn, lá na rede social, que a gente vai ajudar aí a promover esse webinar para vocês aí, tá, pessoal? Então, assim, é somar. Eu acredito que... Ele está perguntando se você topa, Daniel. Eu tô tendo. Opa, não, pode pôr, pode colocar. Então, dia 29, já marquei na agenda. Tem uma coisa bacana também entre nós três, que é assim, a gente não pensa muito, não. A agenda bateu, a gente está fechando. Não sabe o que vai acontecer depois. Então, pessoal, para poder a gente... Espera aí que eu vou... Daniel, vai falando com eles aí que eu vou montar um grupo do webinar, do WhatsApp agora, para esse evento da gente aí. Já vou liberar aqui para poder a gente desembaçar essa parada aí. Vai falando com eles aí. Não, é engraçado, assim, a gente fala, né, sobre fazer o webinar. Na verdade, por que a gente faz esse tipo de provocação para vocês? Primeiro, porque a gente confia, né? E o segundo é que isso é importante para vocês no trabalho de divulgação, de evangelização, de explicar um pouco sobre a LGPD, e vocês acabam se superando. Recentemente, acho que foi semana passada, tanto webinar que eu não lembro mais, a gente participou de um junto com a Carol, tá legal? Carol Félix. A menina mandou super bem, arrasou. Só que antes de a gente começar, nos bastidores, ela estava muito tensa, porque ela não saberia, ela dizia, pô, eu não vou saber falar. Carol, calma, na hora tudo vai acontecer e você vai conseguir falar, você sabe o conteúdo. E ela mandou super bem. Se ela não falasse, e aí eu tô colocando em público porque também ela falou, né? No webinar tá gravado lá. Se ela não falasse que ela não tinha experiência, ninguém ia perceber. Porque ela mandou super bem no webinar, né? Explicou com detalhes, com profundidade, tirou as dúvidas das pessoas que tinham dúvidas, se colocou à disposição, se posicionou bem dentro do quadradinho, na maneira como falar. Para vocês terem ideia, nesse evento, né, eu fiquei passando slide para ela, né? Por quê? Porque ela tinha uma preocupação muito grande de que, será que eu vou conseguir? Eu não estou acostumado com a ferramenta. A gente foi eliminando, a gente tirou o que poderia causar algum impacto para ela, alguma insegurança, a gente foi tirando. Por quê? Quando você vai fazer um webinar, você tem que ficar atento ao que você vai falar, a sequência, as perguntas surpresas, né, de amigos que vêm perguntas surpresas, tá? E também você tem que olhar no chat.
Então, é muito difícil, né? É igual quando eu começava a dirigir. Como é que eu vou mudar a marcha? Eu tenho que ficar olhando o pedal lá embaixo, né? Hoje em dia você nem olha o pedal mais, né? Mas no começo você ficava olhando o pedal para ver se você não ia pisar no freio ou na embreagem. É a mesma coisa, pessoal. Depois, você acostuma, você vai lá, você fala tranquilo. Se cair o link, depois você volta, né? Se você tá atento, às vezes você tá atento, tocou teu WhatsApp enquanto você tá falando, daqui a pouco, cara, o cara vem aqui, te pergunta alguma coisa, aí você já fica ligeiro, você pega o contexto, por quê? Porque você domina. Então, o segredo para vocês se vocês dominam, né, e vocês têm certeza que dominam, e aí eu vou pedir licença de novo para citar o exemplo do Marcos Martins, ele já assistiu tanto, se você entra no LinkedIn dele lá e olha lá, Marcos Martins, procura, o que esse garoto tem de certificado, ele tem um monte de certificado, já está mais que na hora dele colocar tudo para fora, esse conhecimento que ele tem. É assim que vai fazer. Quando pergunta, puxa, como é que eu começo alguma coisa na prática? É desse jeito. Assim, aí tá a oportunidade. Agora, e aí, a gente não obriga ninguém a fazer. Legal? As pessoas perguntam como é que tem a oportunidade, como é que iniciam, a gente dá os exemplos e dá a oportunidade. Se você não quiser fazer, paciência. Ninguém está obrigando ninguém a fazer nada. É paciência. Não quer fazer. Mas também depois não vai chorar lá na frente e falar, nunca ninguém deu oportunidade para mim, né? Eu não sou feliz, né? Não adianta, né? Fala aí, Jorge. Pessoal, já está aí no chat aí de vocês aí o link para vocês entrarem no webinar, no evento do webinar do dia 29 aí, o mutirão de webinar. Então, assim, é uma oportunidade aí que vocês estão tendo aí com a... Vocês viram? Isso aqui não estava combinado, tá? Isso não estava combinado, não. Então, assim, o Daniel falou, o Damião comprou, vamos fazer o grupo, já fizemos o grupo, já estamos divulgando aqui. Então, assim, as coisas com a gente é mais ou menos nesse ritmo aí. Mas, assim, quem quiser fazer o evento, quiser participar com a gente do evento, vai ter que correr atrás da gente para fazer. A gente não vai procurar ninguém para poder, não, você não quer, não. Vocês estão aí, pega esse link, compartilha com quem vocês quiserem. O Damião já está falando aqui que vão ser 20 palestrantes, tá? Então, é a hora, pessoal, de vocês se mostrarem. A oportunidade que a gente está dando para vocês se mostrarem aí e detonar aí nesse webinar. Porque o Henrique mandou muito bem, eu já conheci o Henrique falando. Mas agora, Tatiana Coutinho, você pode parar de mentira. Pode parar de mentira aí, que já participou de evento. Pode parar aqui. Nada. Pessoal, olha, foi muito top. Tá vendo? É o que eu falo. Vem participar dos webinars com a gente, porque sempre tem novidade. E essa foi uma novidade até para a gente mesmo, porque ela não estava no script, não. Mas, assim, sempre tem alguma coisa boa. E, assim, é com o intuito de ajudar. Muitas pessoas daqui a pouco falam, mas esse cara quer ficar fazendo webinar, quer fazer webinar, mas, assim, de ajudar, porque, assim, você ouve um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, você vai formando um pensamento. Essa parada que a Tatiana falou aí de você abranger tudo e depois você focar, eu achei muito legal. O Nelson, naquela reunião nossa, que falou da academia, e tantas outras coisas que a gente já ouviu, né? Porque nós já temos bastante conteúdo gravado aí, bastante coisa. Então, assim, pessoal, aproveita essa oportunidade. Muito obrigado também ao Rivanildo, que está aí com a gente, tá? Ele e o Léo, lá de Manaus, vão estar com a gente daqui a 30 dias, no próximo Troca de Experiências aqui, e aí nós vamos falar da parte técnica só da equipe de TI. Isso daí vai ser para os amantes técnicos, tá? A gente vai falar bastante coisa técnica aí. Então, assim, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Daniel, as suas considerações finais para poder a gente fechar isso aqui, que a gente está uma meia hora de se... Não, eu vou resumir.
Eu não vou falar nada porque eu tô com fome, eu preciso comer. Eu tenho que jantar. Acabou a minha consideração. Tá. Pessoal, muito obrigado e até a próxima, tá? Amanhã nós temos a pílula de privacidade aqui no canal às 18h30, tá? Quem quiser aparecer aí para poder bater um papo dos 40 minutos com a gente, vocês ficam à vontade. Muito obrigado. Damião, eu vou entrar numa reunião agora. Se você puder aí limitar os ingressos no grupo, depois que bater os 20, aí você fica à vontade, que você está como o administrador, você e o Daniel, tá? Porque eu não vou poder ver isso aí agora. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Ah, Daniel, é assim, tá? Ah, é assim, ó. É assim. Tá bom. E depois... Assim, né? Assim. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu.